Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de R$ 6.000 por mês fazendo exatamente isso, compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Mais esperto que o diabo. Capítulo 6. Ritmo hipnótico. Parte 1 da leitura deste capítulo. Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente. Mas você pode chamá-la ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que afirma? Isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes de eles morrerem, sempre que consigo atraí-los ou assustá-los, por meio do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como usa essa lei universal para controlar seres humanos. Vá em frente, mas mantenha sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, através de minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda energia no universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Os seres humanos tiveram uma consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma. Ele chamou isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo.
Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Através da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes, através do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então, essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas, é isso? Sim. Como eu já disse algumas vezes, tudo o que tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Pelo que eu estou entendendo, então, o ato de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos? Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra? Isso é verdadeiro? O que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos, e isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Isso é tudo o que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter controle sobre a sua própria mente, você acaba se tornando uma parte dela no momento em que você deixar o corpo físico. Se você, por acaso, negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através da lei do ritmo hipnótico. O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto? Essa é a forma com que trabalho. O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas e depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras? Sim, não deixo passar nenhuma oportunidade.
Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva com que você usa o ritmo hipnótico. Ah, isso é fácil. A coisa que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade em fazê-la alienar-se. Após, ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico. Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? O medo da morte. Por que o medo da morte é sua arma favorita? Porque na verdade ninguém sabe e, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Então você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? Não, contanto que eles digam alguma coisa. Se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação. Considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém deles. Você afirma que as igrejas ajudam a sua causa em vez de ajudar as pessoas? Diga-me, o que então o deixa preocupado? A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material e também as salvariam de mim após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? Medo da crítica. Talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar essa confissão após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na Terra. E se eu o surpreendesse a publicar-se, quanto tempo levaria para você perder o seu reinado? Apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles estão muito presos na minha rede. Mas se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você. Pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de 2000 anos. Não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma persona não grata nos círculos sociais. Líderes religiosos e seus seguidores tratariam você com desprezo. Suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes. As massas de pessoas que você clama ter 98%? Se você tiver coragem suficiente para fazer isso, prejudicará o meu estilo. Por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ah, sim, eu gosto de todas as pessoas e muito, mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê?
porque eles pensam por si mesmos e gastam o seu tempo estudando as leis naturais. Eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos onde quer que os achem, mas não cometam o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. Qual é a religião deles? A religião da verdade. A religião das leis naturais. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade, com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Catástrofe para quem? Para mim, é claro. Fim da leitura da parte 1 desse capítulo. A parte 2 e final da leitura continua no próximo vídeo.